José Bento Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores da literatura infantil do país e da América Latina. A sua primeira obra foi Urupês, que foi esgotada logo após o seu lançamento. A obra que veio logo após a Urupês foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que se tornou uma das obras de literatura infantil mais famosas do Brasil e do mundo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus personagens misturam realidade e fantasia em linguagem coloquial. José Monteiro Lobato se destacou no gênero de conto e faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948 por problemas cardíacos. Olá, eu sou o Hamilton do 3D e eu vim apresentar o trabalho das Cidades Mortas do autor Monteiro Lobato. Os contos que eu vou dar uma breve explicação são Cidades Mortas, A Vida em Oblivion, Perturbadores do Silêncio, A Vidinha Ociosa, Cavalinhos e A Noite de São João. Bom, vamos lá. O livro Cidades Mortas faz retrato de uma cidade do norte de São Paulo, no Vale da Paraíba, nos tempos áureos do café, onde encontra um antigo teatro que já foi palco de grandes artistas que já não pertencem mais a lá. Os ricos mudaram-se para o Rio de Janeiro, São Paulo e a Europa. Batizada de Oblivion, a mesmice mostra os mesmos motivos que mantêm a cidade, que são ela, a botica e o jogo. Alguns fatores famosos por Oblivion são a folhinha, referência ao calendário da parede, que distingue os dias da semana do domingo, quando as praças se movimentam e os bares vendem mais pinga, mais do que todo o resto da semana. Touradas, que foi um antigo velódromo que foi transformado em círculos de touros, com apresentações populares. Pé no chão, história pitoresca de uma criança e o uso de apenas de um pé de sapato, pois na escola não admite aluno descalço. Então um par de sapato era guardado e assim o outro par da botina durava em dobro, por causa da economia. As rebulices, que são intermináveis prosas sobre processos, atos judiciários, movimentos trabalhistas e por aí vai. Os barquinhos de papel, que são colocados no meio-fio da calçada quando acontecem as enxurradas para os namorados da época. E por fim a gente vai acabando a parte das... Porra, vai tomar... Oi galera, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda do 3º D e eu peguei Cidades Mortas de Monteiro Lobato e vou falar um pouquinho dos meus contos para vocês e um pouquinho da vida de como foi a vida de Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato ele nasceu dia 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. O nome do pai dele era José Bento Marcondes Lobato. E o nome inteiro do Monteiro Lobato era José Renato Monteiro Lobato. E quando o pai de Monteiro Lobato morreu, ele tinha deixado uma bengala de herança e Monteiro ficou com ela. E tinha as siglas do nome do pai de Monteiro Lobato. Então ele decidiu mudar o nome dele de José Bento para José Renato, que assim ficaria teria o significado do mesmo nome do pai. E ele teria o nome do pai dele. Bom, Monteiro Lobato foi alfabetizado pela mãe dele, que chamava Olímpia Monteiro Lobato. E logo desde pequeno ele sempre gostou muito de ler, pela alfabetização da mãe.
E com o ensinamento que ele teve e a paixão pela leitura, o seu avô é um dos, sei lá, como vou falar, pra mim, maiores encantadores dos desenhos e dos livros infantis, que foi inspirado no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tinha uma biblioteca e o seu avô chamava Visconde de Tremembé. É assim que fala, isso. E foi a inspiração, uma das inspirações pro sítio do Pica-Pau Amarelo que eu digo e muitas pessoas dizem que foi a maior criação de Monteiro Lobato. Ele foi muito, muito conhecido pelas suas histórias infantis, né? Aos 13 anos, Monteiro Lobato ele vai para São Paulo, ele estuda ciências e letras para começar a estudar para a sua faculdade dos sonhos, que era Direito. Ele entra na faculdade aos... Bom, acho que aqui não fala a idade dele. Bom, ele ingressou na faculdade em 1904, de Direito, em São Paulo mesmo. E quando ele se forma e volta para Taubaté, ele encontra a mulher dos sonhos dele, a esposa dele, que ele se casa. O nome dela era Maria Pureza Natividade. Antes dele casar e conhecer a Maria, ele passa num concurso público em Taubaté, que ele volta de São Paulo para Taubaté em 1907. E no ano seguinte, ele passa num concurso para promotoria pública, para promotor, e no ano seguinte ele se casa com Maria Pureza. Bom, enfim, Monteiro Lobato ele tem uma vida política e uma vida de escritor muito requisitada. Ele foi um grande político da época, mas também muito criticado por outros. Bom, enfim, Monteiro Lobato ele foi um escritor muito importante, um político muito importante da época, e ele, além de ter escrito O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu várias outras obras, e não só contos e fábulas e tal. Ele escreveu livros com outros assuntos, tanto para jovens, crianças e adultos. Monteiro Lobato, ele morreu em São Paulo, dia 5 de julho de 1948, porque ele teve problemas cardíacos. Mas até hoje ele é um ícone da literatura brasileira, tanto nos contos infantis quanto juvenis. E é um ótimo e grande escritor. Pela sua popularidade, alcançou muitos seguidores que amaram sempre os seus livros e os seus contos. E até hoje, os livros de contos infantis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, foram, eu acho que seria assim, redesenhados para passar como filmes, desenhos na televisão brasileira. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de Cidades Mortas, os meus contos, os meus livros. O livro Cidades Mortas, ele acaba abordando vários temas parecidos no conto. De fato, os contos abordam muitas coisas parecidas, como a linguagem, religião e sociedade, dando ênfase para os efeitos da queda do café, o exagero nacionalista, a preguiça intelectual, valores morais, e além de abordar o espírito obcecado pela monocultura que rodeava os homens daquela época. Então, os meus contos de Cidades Mortas são
um dos últimos, que é do conto 19 ao conto 20... ao conto 25, isso. O nome dos meus contos é De Como Eu Quebrei a Cabeça da Mulher de Melo, que é um conto muito engraçado, onde conta a história de um homem que ele não aceita jantar. Umas meninas chamam ele pra jantar e ele não aceita porque ele fala que ele gosta de jantar em casa. E da última vez que ele aceitou um jantar, ele acabou se irritando porque a mulher de Melo colocava muita comida pra ele e era muito chata. E ele jogou a garrafa na cabeça da mulher de Melo. E tem outros, porém eu não vou falar todos. Aí em seguida tem O Espião Alemão, que era um espião, na verdade, que os cachorros latiam nas noites e pessoas tinham visto vultos de um cara ruivo com um saco nas costas. O outro era Café Café. E aí esse conto vai dando sequência para os outros contos a seguir, que abordam o tema do café. Então ele acaba falando um pouco da hipocrisia do homem na época, mas também da desvalorização do café. E aí os contos que vão seguindo vai tipo falando, será que vão complementando e perguntando, nossa, será que o café agora vai dar lucro? Será que vamos conseguir abater toda a queda que tivemos? E aí vai acabando dando ênfase nos contos a seguir na frente, né? Tipo, o Café Café começa a falar do café. Pra mim, é um dos contos mais importantes do livro, pra mim. Que fala sobre a queda do café, da economia que decadeu, não é essa palavra, que desceu muito e sobre as ruas do Vale do Paraíba, né, que eram muito opacas, ruas desertas e tal, e o café em si, ele dava muito brilho para aquela cidade, porque era uma cidade que vendia café, e já não estava dando mais lucro, porque a economia do café despencou. E assim vão seguindo os outros contos, que Toque a Outra, O Homem de Consciência, Anta que Berra, O Avô de Crespim. E acabam os contos, os meus contos. Mas, enfim, nesses contos todos aí, tem os políticos, né, que acabam sendo muito corruptos e não corruptos. Tem as pessoas, a família... Tem os políticos que querem muito, muito dinheiro e acabam falando da queda do café, uma coisa que, sabe, inventando histórias que não existem para sair no lucro e para se saírem certos. Bom, esse é um pouquinho do que eu lembro do livro. E os meus contos de Cidades Mortas. Meu preferido foi Como Quebrei a Cabeça da Mulher de Melo, porque é muito engraçado, mas eu acho que o mais importante, que fala da queda do café, da economia, é o Café Café, e os outros vão só dando um pouquinho mais de base para um conto maravilhoso como esse. E Sônia Maria, é nóis, espero que eu ganhe um 10.